Oi galera, hoje eu vim fazer o meu segundo vídeo. Foi muito pedido fazer sobre relações internacionais, o curso que eu me formei em 2015. E eu vou falar um pouco porque eu resolvi fazer relações internacionais, como que foi o curso e o que fazer depois do curso, assim. Bom, eu sempre quis fazer relações internacionais, assim, nunca houve nenhuma dúvida ou questionamento de fazer qualquer coisa diferente, como arquitetura ou alguma coisa do gênero. Só que é interessante que desde muito pequeno eu sempre falei sobre a profissão, eu sempre falei, eu quero ser diplomata. E é engraçado que eu encontrei, quando eu acho que eu tava no segundo ano do ensino médio, aqueles questionários quando a gente é pequena. E tinha meu questionário na primeira página, que tinha informações, nome, idade, o que você quer ser. E tava lá, diplomata. E minha mãe fala que desde muito pequeno eu sempre falei que eu queria ser o diplomata. Então, quando eu cheguei no ensino médio, nunca houve muita dúvida, assim, do que eu faria, assim. Ficou muito claro, se eu quero ser diplomata, eu vou fazer relações internacionais. Só que o caminho pra chegar lá, pra mim, foi um pouco difícil. Eu sou de Porto Alegre e eu queria fazer relações internacionais na URGS, que é a federal. Só que a federal, na época, em 2009, que foi quando eu me formei no ensino médio, quase uma década atrás, nossa, o curso era muito concorrido. Assim, eu lembro que era medicina em primeiro lugar e em segundo lugar, do curso mais difícil, com a nota mais alta, era relações internacionais e direito. Assim, cada ano ficava um na frente. E eu lembro que no terceiro ano, eu fiz cursinho, eu fiz o vestibular, eu não passei. Depois eu fiz um ano de cursinho, eu fiz vestibular, eu não passei. Daí eu fiz um segundo ano de cursinho e eu fiz a prova e não passei. E é interessante que eu lembro que nesses 2 anos eu cheguei a fazer, acho que quase 30 vestibulares, assim, não só das federais, mas como de particulares também. E eu lembro que cada vez que eu fazia o vestibular da SPM, eu fazia de teste, só pra me testar, assim, ver quanto que eu ia conseguir e tal. E nunca passou pela minha cabeça que eu fosse, de verdade, cursar lá. Mas depois do segundo ano de cursinho, eu conversei com a minha família e minha mãe falou assim: olha, Ana, eu acho que acho que tá na hora de tu seguir com a tua vida, então entra logo na SPM, sabe? Toca o baile, segue em frente. E eu lembro que na época eu fiquei um pouco triste, porque a URGS era totalmente focada em diplomacia e estudo realmente de política. E a SPM era muito mais voltada para o mercado, assim, de empresas. E eu lembro que quando eu vi a grade curricular, tinha, tipo, contabilidade, uns negócios que eu ficava, gente, não tem nada a ver com o que eu quero, assim. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que foi a escolha certa. E foi a escolha que me trouxe até onde eu tô hoje, assim, eu não sei se faz muito sentido, mas o fato de eu ter, por exemplo, feito um MBA fora, foi justamente pelas cadeiras e pelos cursos que eu fiz na SPM, por ter aprendido que eu gosto, sim, deste mercado, que é da internacionalização de empresas, assim, quando a gente pensa em relações internacionais, tu pode pensar não só na diplomacia entre países, as relações entre os países, mas sim as relações entre as empresas. Empresas, por exemplo, uma empresa chinesa que quer ir para o Brasil, ela pode contratar um internacionalista que vai ajudar ela nesse processo, a entender mais o mercado brasileiro, as diferenças não só culturais, mas de leis, de taxas e tudo mais. Então, é uma parte das relações internacionais que nem todo mundo vê, principalmente a gente entrar no curso, assim, as pessoas pensam países, ONU, mas não é só isso. Então foi uma surpresa quando eu entrei na SPM, na verdade eu gostei dessa parte. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas dicas, se você resolver fazer relações internacionais. Primeiro, enche o seu currículo o mais que você puder, assim. Não só com estágios, mas principalmente com experiências, assim. Uma dica que eu dou é você entrar na ISEC. A ISEC é uma das maiores organizações jovens do mundo. E é uma organização que promove intercâmbios, não só de brasileiros indo para o exterior, mas de receber estrangeiros no Brasil para que eles desenvolvam diferentes projetos. E lá em Porto Alegre, eu fui voluntária da ISEC por mais de 2 anos. E eu conheci muita gente do mundo inteiro. Nossa, indiano, chinês, coreano, europeu, latino, nossa, de vários países, assim. E foi muito legal, não só para eu praticar a língua, mas para fazer amigos, aprender mais da cultura de outros lugares. E realmente eu lembro que naquela época expandiu os meus horizontes, assim, de uma maneira incrível, assim. Foi mais ou menos viver relações internacionais e eu indico muito. Além do desenvolvimento pessoal, porque você tem que trabalhar, tem que desenvolver projeto. Então, indico, assim, eu acho que pra quem faz relações internacionais eu diria que é um must, assim. Além disso, você se engajar em projetos de simulações da ONU.
Assim, eu participei de um workshop dentro da ONU em Nova York, que era UN for Moon. Isso foi no meu último ano, em que eles explicavam como que a ONU funcionava de verdade, porque algumas simulações simulam como que a ONU funciona, mas não exatamente como a ONU funciona, mas como as pessoas acham que a ONU funciona. Não sei se faz sentido o que eu falei, mas é muito legal você se engajar, porque normalmente as pessoas que participam das simulações não é só o pessoal que faz RI, mas tem gente de vários outros cursos e é uma galera muito engajada, que tem uns pensamentos parecidos, assim, de certa maneira. E eu acho que vale muito a pena, não só pelo networking, mas pelo que você pode aprender. Além disso, estágio. Aqui, tá anotado. Durante a minha graduação, eu fiz 4 intercâmbios fora, 2 de trabalho e 2 de ensino em faculdades mesmo. Mas uma das minhas experiências mais marcantes foi o estágio que eu fiz lá em Porto Alegre. São poucas empresas que têm estágio em relações internacionais, uma coisa que você tem que saber. É difícil encontrar estágio, principalmente se não for em algum tipo de órgão público. Se você mora em Brasília e você conseguir, por exemplo, estágio na MRE, é incrível, você está estagiando em relações internacionais. Só que nem todas as cidades têm isso, assim. Eu lembro que eu fui muito sortuda de encontrar uma empresa, que foi muito engraçado, que eles postaram no Facebook, assim, estamos procurando alguém para estágio. E na SPM em Porto Alegre, os 2 primeiros anos tinha aula de manhã e de tarde, e o terceiro e quarto ano à noite. E foi, assim, mais ou menos no começo do meu segundo ano que eu vi isso, e eu mandei um e-mail. Eu falei, olha, eu não posso estagiar nesse momento, mas daqui a, 8 meses eu posso e eu tenho interesse. E eles meio que falaram, ok, daqui a 8 meses a gente conversa. E eu conversei com eles e consegui o meu estágio, e eu lembro que eu comecei, assim, no dia 3 de janeiro do meu terceiro ano, assim, foi direto. E foi muito legal, porque era uma empresa de relações internacionais, era uma empresa que cuidava da internacionalização de empresas canadenses para o Brasil. E foi muito legal, porque eu lembro que apesar de eu ter um gestor, eu cuidava de um projeto sozinha, um projeto todo em inglês, e era de uma empresa que queria fazer exposições para shopping, sabe? Quando você vai no shopping tem as exposições de samurai, exposições de dinossauro e tudo mais. Era uma empresa que fazia isso e que queria trazer as exposições pro Brasil. E durante 4 meses que eu falei pra eles, olha, eu vou poder entrar, mas só por 4, foi quase 5 meses, porque eu vou ter que trabalhar na Disney, eu já tinha um contrato assinado. Gente, eu sempre fui muito assim, empilhando coisa, mas enfim. E foi muito legal, porque eu lembro que eu fazia reunião de Skype com o CEO da empresa, e eu era só uma estagiária, sabe? Não era nada. E eu lembro que eu deixei o projeto praticamente pronto, fechado, mas eu não cheguei a ver o resultado final. E vários meses depois eu tava no shopping com a minha mãe, eu vi uma exposição e eu fiquei, peraí, eu acho que eu sei que exposição é essa. Daí eu fui ver, era da empresa canadense. A empresa canadense realmente veio pro Brasil. Eu tenho 100% de certeza que eu ajudei nesse processo e tecnicamente eu, sabe, internacionalizei uma empresa pro Brasil. Foi muito, muito legal, assim. E eu lembro que isso também ajuda muito a despertar essa parte um pouco mais ligada ao business, a empresas, do que só a parte de países, diplomacia e organismos internacionais. Então, assim, tente achar oportunidades, mesmo que você não possa naquele momento. Isso é uma coisa que eu sempre indico, eu sempre me jogo. Mesmo que eu não possa naquele momento, eu mando e-mail mostrando interesse, falando, olha, eu sei que parece loucura, mas eu quero participar. E é muito louco que isso me abriu algumas portas. Por exemplo, quando eu tava fazendo um MBA lá na Coreia do Sul, ano passado, eu vi informações sobre a BRASA, Brazilian Student Association. E eu lembro que eles abriram uma página no Facebook e eu mandei uma mensagem assim, olha, eu tenho muito interesse em participar, mas acho que não tem na Coreia do Sul. Tem como a gente fundar uma? E me responderam a mensagem, a gente tem um contato de uma galera que tá interessada. E botaram a gente em contato, em menos de um mês a gente já tinha, sabe, nossa, fundado a Brasa lá na Coreia do Sul. Eu tô indo agora pra Coreia do Sul daqui a algumas semanas pra gente comemorar um ano. Então, se joguem. Eu acho que em relações internacionais você tem que se jogar, porque alguns cursos têm um caminho muito próprio, assim, muito claro. Por exemplo, você faz direito, você sabe, tem várias áreas do direito, mas você está se encaminhando pra tirar o OAB, pra virar advogado, pra virar juiz. Já relações internacionais não é bem assim, é muito amplo. Você pode seguir para a parte da diplomacia, você pode seguir para a parte de business, você pode seguir para a área de empreendedorismo, você pode seguir para a área de marketing internacional. Então você tem que estar sempre entendendo o que você gosta, o que você quer, e tem que ter sempre uma estratégia, assim. Outra coisa, quando você tá fazendo um curso, é você pensar nas línguas, sabe? Inglês não é nem obrigatório, é o esperado, assim, não existe, pelo menos na realidade que eu tive, né, porque acho que cada cidade, cada faculdade tem sua realidade,
Na SPM não existia você não falar inglês. E até é engraçado que no meu primeiro ano eu tive 2 cadeiras de inglês que eram obrigatórias, que era pra garantir que o pessoal sabia. E mesma coisa de espanhol. E mais pra frente eu tive cursos, cadeiras que foram ministradas em inglês e em espanhol, sabe? Então, não existe, assim. Você precisa focar muito na língua, muito na língua. E além disso, eu indico você a procurar uma língua única, assim, uma língua que nem todo mundo fala. Hoje em dia eu me arrependo de, durante a graduação, não ter estudado mandarim. Tô correndo atrás agora, mas eu sinto que foi um pouco de tempo perdido, sabe? Eu poderia realmente ter estudado isso durante a graduação. E indico, assim, você tem que correr atrás. É um curso que você não pode sentar e ir levando semestres. Você tem que estar sempre enchendo o seu currículo, enchendo de experiência, enchendo de contatos de pessoas do mundo inteiro. Você tem que ter essa coisa de sair, sabe? De sair do Brasil. Eu entendo que seja muito caro fazer intercâmbio, mas há opções. Por exemplo, trabalhar na Disney é uma das coisas mais baratas que você encontra e você recebe lá. Então, fiz isso 3 vezes, 2 vezes durante a graduação e depois eu voltei com um contrato quando me formei. Intercâmbios pela própria ISEC, sabe? São mais em conta. E além disso, você pode pensar em procurar bolsas de governos, assim. Governos como a Coreia do Sul, a China, me fugiu agora, mas vários outros países oferecem bolsas de graduação completa para você fazer os 4 anos da graduação e mais um ano da língua. Então, por exemplo, se você consegue a bolsa do governo chinês para fazer graduação aqui, você tem um ano que você aprende chinês e o pessoal aprende e faz os 4 anos depois da sua graduação em chinês. Mesma coisa na Coreia, assim. Com algumas cadeiras em inglês, até onde eu sei. Tem também bolsas para pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, você tem que estar ligado nas bolsas, tem que estar procurando muito. Indico Fundação Estudar, a própria Brasa. E você tem que, sabe, procurar muito. Passei muitas horas da minha vida procurando todos os tipos de bolsas possíveis e imagináveis, sabe? Passagens com preços, assim, acessíveis para que eu pudesse fazer. Então, é muita pesquisa, é muita relação, mas vale a pena. Outra dica que eu dou é também os short programs, que são programas que você faz durante as nossas férias. Principalmente as férias de verão, que eu indico que seriam as nossas férias de inverno, sabe? Julho, que você tem aquele 1 mês. Várias faculdades no mundo inteiro oferecem programas de tipo 4 semanas que você vem, você tem aula de manhã durante todos os dias e durante a tarde você faz turismo, você aprende mais sobre a cultura, a língua. E eu fiz isso na China em 2013, depois em 2015 na Coreia do Sul. E eu indico muito, mudou minha vida, ampliou tudo que eu imaginava, sabe? Assim, aprendi demais. E é isso, acho que relações internacionais é sempre correr atrás. E o depois de você se formar. Como eu falei, é muito amplo, você pode escolher, você tem que ir atrás. Eu entrei agora no LinkedIn pra ver o que os meus ex-colegas de faculdade, que eu não tenho mais muito contato, estão fazendo. E assim, tem de tudo, gente, tem de tudo mesmo. Tem gente que conseguiu um emprego fora, que tá, por exemplo, trabalhando na Austrália. Gente que empreendeu e criou sua própria empresa. Gente que tá trabalhando pra grandes corporações. Gente que foi pro ramo de moda. Gente que tá fazendo mestrado, que quer área acadêmica. Então, como eu falei, é uma gama de opções muito grandes, assim, não é um caminho certo que você vê, todo mundo que se forma vai seguir este caminho. Não, você tem que correr atrás, você tem que ter o que você gosta. E é trabalho duro, gente. Relações internacionais, assim, você estuda bastante, uma quantidade de leituras grande, bem extensa, mas eu acho que vale a pena, assim. Principalmente se você tem essa certeza interna, assim, de que você quer alguma coisa ligada ao mundo, assim, expansão. Não sei explicar o que eu sinto, assim. E é engraçado que você também tem que você tem que ter uma certa... Como que eu diria, assim? Você tem que estar aberto, assim, bem aberto. Porque, como eu falei, eu queria ser diplomata e hoje em dia eu não quero mais ser diplomata, assim. Eu não sei bem o que o futuro me espera, eu tenho algumas opções. Primeiro eu quero terminar o mestrado, garantir que eu tô aprendendo mandarim, que eu vá ter o mandarim. Que eu acho que vai me abrir muitas portas e é uma coisa que eu gosto de aprender também. E é isso, você tá meio que aberto ao que o mundo e a vida têm a oferecer, sabe? Mas você tem que ser uma pessoa aberta a outras culturas, a outras realidades, a outro tipo de pessoa, sabe? Outros comportamentos, com muito respeito. Isso é muito importante. Você tem que ser uma pessoa, assim, bem... Assim... Não sei como explicar, assim, mas você tem que estar aberta às novas experiências, ao mundo, ao que você vai aprender mesmo dentro da sala de aula. E é isso, eu indico muito, é um curso maravilhoso, assim. É um curso que envolve muitos privilégios também, mas eu posso falar isso em outro
em outro vídeo, assim, porque realmente ele exige línguas, exige um pouco uma experiência internacional, viajar um pouco, então é um pouco complicado. Mas a gente faz o que pode, a gente vai olhando bolsas, a gente vai dando um jeito. E é isso, quem tiver mais dúvida, por favor, coloque nos comentários. Hoje eu melhorei um pouquinho o fundo, iluminação mais ou menos, mas um dia a gente chega lá. E espero que vocês gostem e vamos mantendo contato com essa troca, tá bom? Até o próximo vídeo, coloquem sugestões que vocês querem que eu fale. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau, galera.